E eu falei, vou comer um choripã na terra do choripã, né? Na Argentina. E aí, tirei lá a nota para pagar e tal. A moça tava dando troco. Ela tava dando troco. E niki, ela tava dando troco para outra pessoa, ela recebeu o meu dinheiro. O meu tava certo, colocou na caixinha. Com a mesma mão que ela pegou o dinheiro e deu pro rapaz o troco e pegou o meu dinheiro, ela pegou a linguiça e enfiou no meio do pão e tacou o pão pra mim ali. Esse foi o choripã argentino legítimo que eu comi no estádio do Tigre, lá na Argentina. Não foi uma experiência espetacular. Agora, no entorno do Allianz Parque, comemos coisas deliciosas ali na rua, né? Deliciosas. Mas nada supera o lanche de pernil. O lanche de pernil é um espetáculo, apesar de eu achar que ele tá inflacionado. O lanche de pernil na base de R$35. R$35. Com queijo, né? Sem queijo fica por 30, na média. Esse é o valor. É isso. E agora o cannoli, pô, espetáculo. Essa foto que o ouvinte que acompanha a nossa live agora, pode colocar aí, pessoal. Que é o cannoli lá do Juventus. Delícia, né? Cannoli é uma delícia. Nada mais é do que um canudo com recheio, como disse o Luiz. Mas se ele é bem fritinho, né? Bem consistente, o recheio é bom. Ainda bem que o Luiz não foi modinha e não falou de cannoli. Aí me desculpe, eu não sei se eu posso falar. Aquele produto que é a base de... Aquele produto à base de creme de avelã, eu não posso dizer o nome, porque senão eu não vou fazer uma antipropaganda. Mas que todos os jovens gostam. Só faltava o Luiz ter dito que era um cannoli daquilo. Porque não dá, né? Vocês não comem? É a Clara e o Guilherme não comem. Maravilha. Porque tem tantas coisas melhores. O chocolate é melhor do que o creme de avelã. Mas tem gente que abriu mão do chocolate pra esse troço. Não dá, né? E aí vai cannoli com isso, donut com isso, é tudo com isso. Eu acho meia bocaça. Eu prefiro um cannoli com creme tradicional. Ou tem cannoli de limão siciliano, por exemplo, que é uma delícia. Entre outros, tá? Mas do creme de avelã não dá, né? É muito ruim. Mas há quem goste, né? É só um pequeno pitaco. Mas tome cuidado sempre, claro, né? Ver se o lugar é bem asseadinho, para você não ser surpreendido depois, nunca na hora, sempre depois. – 4h58. O ouvinte estava falando ali de um engavetamento na Bandeirantes. Um engavetamento na Bandeirantes. E isso é um pouquinho à frente ali do quilômetro 47 que eu havia dito. Isso é logo depois do entroncamento com a Anhanguera. Encontra a Anhanguera, passa, vai sentido Campinas, a Bandeirantes, e tem esse engavetamento. Obrigado pelo ouvinte que descreveu essa situação aí pra gente. Mas demais trechos da Bandeirantes e da Anhanguera, nenhum grande drama para o motorista. Problema Castelo, para o interior, dificuldades desde a altura do pedágio, vai assim até lá no 26, um horror, né? Um horror. Se você puder sair pela direita para cair na região de Alphaville, hoje não tem molezinha pela pista local, começa lá no 19, a lentidão, e vai-se embora toda a vida até a saída para a estrada dos Romeiros. Horrível o caminho, horrível, e é assim, e vai continuar assim durante um bom tempo. Vai terminando o Bandeirantes Acontece, agradecendo a sua audiência. Amanhã, o último acontece antes da volta do Zaidan e do Manuel. Segunda-feira estarão aqui conosco para reconduzirmos o Acontece da forma tradicional. A Clara Viterbo vai entrar de férias, mas logo voltará aqui pra gente também. Mas amanhã será o último. De novo, conto com a sua presença, a sua participação. Vem aí o Resenha, continue conosco. Muita informação e a sua participação também, até porque hoje tem bola rolando aqui na Rádio Bandeirantes. Quinto sinal marcou 5 horas. Valeu, tchau. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17:02 está no ar, Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate. E com a sua participação através do Fala Galera. Torcedor Ponte Pretano, você viu alguma melhora da equipe com os novos reforços? Acredita que a Macaca possa escapar do rebaixamento? Opine 971021493 971021493. Torcedor bugrino, você acredita em uma vitória do Guarani diante do Velo Clube? Bugre é favorito para a partida de hoje, às 21h30 em Rio Claro. Opine 971021493 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte Preta. Em noite de estreias, Ponte Preta é derrotada por 1-0 pelo São Bernardo e se afunda ainda mais na lanterna do Paulistão. Com 6 dos 7 reforços à disposição, Marcelo Fernandes só não começou a partida com Thiago Coelho, goleiro reserva. Após quitar dívida do Transferban, Ponte Preta registra os contratados para a sequência do Campeonato Paulista. Thiago Coelho, David Braz, Lucas Cunha, Tarek, Cristiano e Vitor Pernambuco tiveram seus nomes publicados no BID. Dos 7 reforços, apenas Lucas Justen não foi inscrito. O lateral ainda está entregue ao departamento médico. De saída da Ponte, Elvis desperta interesse do Guarani e pode trocar de clube em Campinas. Meia vem discutindo desde o início da semana a rescisão de contrato com a Ponte Preta e o rival Guarani acompanha de perto a situação. Além do Alviverde, Náutico e Brasiliense também sondaram Elvis. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Ponte Preta 0, São Bernardo 1. Mesmo com reforços, Macaca acumula nova derrota. Pautas do Guarani. Buscando a primeira vitória no Campeonato Paulista. Guarani visita o Velo Clube hoje, 21h30 em Rio Claro. Técnico Matheus Costa deve manter o mesmo time que empatou
com o Santos no domingo. Bugre deve ir a campo com Kaique França no gol, Rafael Rodrigues na lateral direita, Maurício Antônio, Jonathan Costa na zaga e Emerson Barbosa na lateral esquerda. O meio-campo com William Farias, Natan Melo, Isaac na frente, Mirandinha, Maranhão e Guilherme Parede. Durante entrevista no programa Os Donos da Bola na tela da Band, o presidente Rômulo Amaro acabou confirmando que Roberto Graziano é o responsável pela proposta de SAF do clube. Odair Batistella, coordenador de base do Guarani, deixa cargo após participação do Bugre na Copinha. O profissional estava no comando da gestão do Sub-15, Sub-17 e Sub-20 desde fevereiro, quando substituiu Kiko Vieira. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Velo Clube Guarani. Escalações prováveis, histórico e transmissão. Dá uma olhada lá no portal para você acompanhar e saber tudo sobre este jogo envolvendo o Velo Clube Guarani, hoje às 21h30. Pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. CBF e Ancelotti se acertam e encaminham renovação de contrato até a Copa do Mundo de 2030. Após período de férias e festas de fim de ano no exterior, o italiano deve chegar ao Brasil nesta sexta-feira para finalizar detalhes do acordo com a entidade máxima do futebol brasileiro. A expectativa é que o novo contrato seja assinado nas primeiras semanas de fevereiro. Pauta 2. Flamengo oficializa proposta por Lucas Paquetá e agora aguarda retorno do West Ham da Inglaterra. A oferta gira em torno de 40 milhões de euros, cerca de 242 milhões de reais, onde 35 milhões de euros serão fixos e os outros 5 por bônus e metas. O clube inglês havia pedido um valor mais alto, mas o rubro-negro conta com o desejo do atleta para finalizar a negociação. Fluminense encaminha a contratação de Savarino do Botafogo. Após dias e dias de negociações, o meia procurou a diretoria do Fogão e informou o acerto com o tricolor carioca. 3 fatores foram essenciais para o jogador de 29 anos a aceitar a proposta do rival: a facilidade do Botafogo em liberá-lo, a vontade da família de permanecer no Rio de Janeiro e a ligação de um diretor de futebol do Fluminense para o atleta. Pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial para o amigo ouvinte ligado aqui na Rádio Bandeirantes, no Esporte em Debate. Meu destaque inicial começando pela Ponte Preta. Ontem a Macaca foi derrotada mais uma vez, 4 derrotas em 4 partidas neste Campeonato Paulista, e já emendando com o destaque do Guarani, o Elvis, que está de saída da Ponte Preta, ídolo da Macaca, pode ser que desça a avenida. O Guarani tem interesse na contratação do Elvis, está discutindo a renovação. Na verdade, já ingressou na Justiça pedindo, via Justiça, a rescisão de contrato com a Ponte Preta e cobrando um valor milionário. Daqui a pouquinho eu vou trazer todas as informações envolvendo o caso Elvis, Batista.
17h10, Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola, né, o Casemiro vai deixar o Manchester United no meio da temporada, não vai renovar contrato, jogador de 33 anos e vai ficar livre no mercado. O Tiquinho Soares está deixando o Santos, está negociando com o Coritiba, time que acabou de subir para a Série A do Brasileirão. E o Atlético Paranaense rescindiu o contrato com o meia Giuliano, aquele mesmo que já atuou pelo Santos, pelo Grêmio, jogador de 35 anos de idade que fica livre do mercado. E como disse o Pedro, já ele vai trazer as informações sobre o Elvis do lado da Ponte, eu vou trazer as informações sobre o Elvis do lado do Guarani. Se realmente ele tem chance de jogar no Bugre a temporada 2026, Batista. E vem aí o derby 213, Guarani e Ponte, frente a frente, em mais um dos clássicos de maior rivalidade do Brasil. Dia 31 de janeiro, às 4h, aqui na Rádio Bandeirantes, você acompanha a história dos derbys com Edu Pinheiro, o incomparável. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos, materiais elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Derby é na Rádio Bandeirantes. São 17h12. Está no ar Esporte em Debate. Mesa de áudio Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. E o Lucas Pessoa está hoje no Switcher. Corta a imagem e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado para você que está aí no canal de vídeos. Manda aí um like para nós. Manda aí um joinha. Manda like. E você que ainda não é assinante do canal, seja, não paga nada. É de graça. E você concorre a presentes e a ingressos quando tem jogo aqui em Campinas. É só entrar lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem o caminho certinho para você ser assinante do canal. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação.
rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço sempre especial ao nosso ouvinte que todos os dias nos dá o carinho da audiência. Vamos ao Fala, galera. Torcedor pontepretano, você viu alguma melhora na equipe com novos reforços? Acredita que a macaca possa escapar do rebaixamento? Bom, que melhorou, mas não o suficiente para poder acreditar que esse time vai se salvar. Espero que salve, mas acho pouco provável que a Ponte consiga fazer os pontos que precisa para permanecer. Repito, quero estar errado, mas... Torcedor bugrino, você acredita em uma vitória do Guarani diante do Velo? Bugre é favorito para a partida? Não acho o Guarani favorito, mas é possível vencer o Velo lá em Rio Claro, Batista. São 17h18. Nós estamos em contato com a doutora Thalita Garcês, ela que é do Departamento Jurídico da Ponte Preta, e hoje surgiu a informação de que o Elvis entrou na justiça pedindo um pouco mais de 8 milhões de reais na rescisão, pedindo a rescisão contratual, né? Ele que tinha contrato até 2028 e pedindo, portanto, esse valor. Doutora, um abraço, muito obrigado por atender a reportagem aqui da Rádio Bandeirantes, tudo bem? Boa tarde, Carlos. Eu que agradeço. É um prazer enorme poder participar e esclarecer para a nação pontepretana a situação. Por favor, então esclareça. A Ponte já foi notificada desta ação judicial? Ainda não fomos notificados. Recebemos aí, por intermédio dos grupos, o compartilhamento dessa ação. Viemos a tomar ciência na tarde de hoje. E a Ponte tem que esperar ser notificada para tomar uma providência? Ou existe possibilidade de uma fake news? Tem que esperar, né, ser notificada para eventual manifestação, apresentação de defesa, impugnação aí das alegações, mas já consultamos o processo e verificamos que não se trata de uma fake news. Houve a distribuição dessa reclamação.
Perfeito. Então o processo é real, existe e o valor corresponde com isso que eu disse? 8 milhões e pouco, é isso? Exato. São vários pedidos ali, né? E o processo, a discussão central diz respeito ao pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho, bem como as multas correlatadas, que só a multa aí ultrapassa 5 milhões por conta dessa rescisão que ele entende que é a Ponte Preta que deu causa a esse pedido. E qual é o motivo que ele alega para a rescisão? Ele alega atrasos salariais e falta de recolhimento de FGTS. Mas tem uma coisa muito importante aqui, Batista, que a gente precisa esclarecer para os ouvintes, é que quando a gente fala de contrato de trabalho de um atleta profissional, ele tem a vigência por prazo determinado. Então, o que acontece? O contrato do Elvis, que ele tinha em vigência de 2024, ele venceu lá em novembro de 2025. No dia 1º de janeiro de 2026, a Ponte firmou um novo contrato de trabalho com ele, com vigência aí até 30 de dezembro de 2028. A jurisprudência entende o quê? Que eu não posso pedir a rescisão contratual de um contrato de trabalho de atleta, já que ele tem o prazo certo e determinado, por conta de um inadimplemento do contrato anterior. Cada novo contrato deve ser discutido de forma individual. Ele poderia, sim, entrar com uma reclamação trabalhista, discutindo verbas que foram inadimplidas, mas o pedido central, que diz respeito aí à rescisão indireta e à multa, ela não poderia ser pautada nos inadimplementos dos contratos anteriores. Entende? Porque toda obrigação pecuniária, salário, FGTS, enfim, eventuais outros direitos que ele viesse a ter desse contrato firmado em 1º de janeiro de 2026, só ia ter vencimento ali depois do 5º dia útil de fevereiro. Pedro Piscinato, que cobre o dia a dia da Ponte Preta. A sua pergunta, a nossa entrevistada é a doutora Thalita Garcês, do Jurídico da Ponte Preta. Boa tarde, doutora Thalita, um prazer estar falando com você, obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Até seguindo essa linha, você disse que foi criado um novo contrato, mas quando a Ponte Preta foi renovar o contrato com Elvis, até conseguiu a liberação dele para a estreia do Campeonato Paulista, porque alegou que era uma renovação de contrato. Isso interfere em alguma coisa? Isso pode dar duas versões, podemos dizer assim? Se para registrar o jogador, para liberar ele para a estreia, foi tratado como uma renovação e aqui está dizendo que é um novo contrato, ou são basicamente a mesma coisa? Oi, Pedro, boa tarde, obrigada pela pergunta. É uma pergunta bastante interessante que gera muita dúvida. Quando fala em transfer ban, todo mundo fala proibição de registro de atletas. Mas o regulamento da CBF ele é muito claro, é proibição de registro de novos atletas. Por quê? Eles não querem que o clube gere novas dívidas. Não adianta eu estar devendo e querer ampliar meu plantel de atletas, entende? Então, renovações é permitido, novos contratos de pessoas que estavam ali já vinculadas à instituição é permitido, porque você imagina só, se eu tenho um contrato com um atleta que vence no dia 30 de novembro e eu preciso que ele jogue no dia 1º de dezembro, como que eu faço? Eu vou sofrer alguma consequência por não poder firmar um novo contrato? Não, eu posso. Então, houve uma interpretação equivocada quando se tratou desse tema como se fosse uma situação de prorrogação contratual, que não foi isso, foi um novo contrato. Tanto que se você puxa o passaporte do atleta na CBF, você pode ver lá, data do registro, início e término. E ali vem toda a sequência dos contratos antecedentes. CH tem perguntas para a doutora Thalita, nossa entrevistada de hoje. Tenho sim, doutora, boa tarde. Pela experiência e por tudo aquilo que nos últimos tempos a senhora está vivenciando na Ponte, a situação ela é de otimismo ou de pessimismo em relação ao Elvis? Olha, eu acho que todo o processo gera uma discussão jurídica. Eu costumo dizer, a beleza do direito é justamente essa, né? De cada um interpretar de uma forma, mas eu tenho uma situação bastante otimista. Eu acredito que o Elvis foi uma figura importante para a Ponte Preta,
representa muito para os seus torcedores, inclusive para o próprio clube em si, e acho que existe a possibilidade de um diálogo, de uma solução disso daí de uma forma tranquila. E se tivermos que ir para uma discussão judicial, o ponto de vista do jurídico é isso que eu falei. Existe um otimismo em relação a esses pedidos relacionados a multas decorrentes da rescisão indireta do contrato de trabalho. Breno Beretta, sua pergunta, a doutora Thalita Garcês. Boa tarde, doutora Thalita, prazer falar com você mais uma vez. Eu gostaria que você falasse, doutora Thalita, sobre essa condenação da FIFA que chegou referente ao zagueiro Luiz Aquim, né? Para a Ponte pagar mais de R$227 mil e estipulando um prazo de 45 dias que pode dar um novo transfer ban. Como que a Ponte está trabalhando? Como que você está trabalhando em relação a essa situação? Breno, boa tarde. Prazer é meu falar com você mais uma vez. Na verdade, esse processo foi relativamente exitoso para a Ponte Preta. Havia ali uma discussão de mais de R$500 mil em que o advogado do Aquim pedia para o clube. Nós tivemos aí um êxito praticamente de 50% dessa ação. Agora, definido esses valores, nós estamos avaliando a possibilidade de uma composição ou trabalhar no caixa, já conscientizando toda a diretoria da necessidade desse valor para daqui 45 dias regularizar esse pagamento. Pedro Piscinato. Doutora, minha pergunta é ainda nessa linha do transfer ban. Ontem, na verdade, na terça-feira, a Ponte Preta conseguiu pagar as dívidas, tanto da CNRD quanto da FIFA, conseguiu entrar com pedido, conseguiu registrar os novos jogadores, mas a torcida segue apreensiva. A gente segue recebendo mensagens aqui desde ontem perguntando como que será o futuro, se a previsão para os próximos meses, se já tem um planejamento para o pagamento do valor mensal das dívidas do CNRD, como que está o planejamento no futuro. Torcedor da Ponte Preta muito preocupado com um possível novo atraso. Eu acho que essa pergunta é muito mais para a diretoria do que para o jurídico, mas nós aqui colaborando, nós viemos aqui, nosso escritório, colaborando muito com a gestão atual, passando a importância, né, do cumprimento e de manter em dia esses planos que nós temos, tanto no plano coletivo na CNRD, como na Justiça do Trabalho, temos o PEPT, e vem sendo trabalhado aí o RCE na Justiça Civil. Então, a importância desses planos e de cumprir, honrar com suas obrigações em dia, sejam essas ou outras que tem de folha salarial e todas as demais, é de consciência da diretoria e é prioridade. Isso é evidente que é tratado como uma prioridade, tanto que quando recebeu o valor, de imediato se propuseram a regularizar os pagamentos que estavam inadimplidos. Se não foi feito antes, é porque possivelmente não tinha caixa disponível para tanto. Então, eu acho que o cenário é otimista, né? O futebol enfrenta essas dificuldades. Doutora Thalita, quantas ações trabalhistas a Ponte Preta tem hoje, dia 22 de janeiro? Olha, nós temos mais de 250 ações trabalhistas distribuídas, mas todas vêm sendo monitoradas, com defesas apresentadas. Temos o plano de pagamento em andamento, onde todas as execuções são lá habilitadas, e nós estamos trabalhando para uma diminuição. A gente percebe que a cada ano as ações diminuem, né? Então, são um número muito inferior do que já chegou a ser de ações distribuídas por ano. Tem um montante, o valor dessas ações somadas? De pronto, assim, eu não vou saber te informar. Ah, perfeito. Não tem o valor. O montante total das ações, não, porque a gente tem parte dessas ações ainda sendo discutidas em fase de conhecimento. O que significa isso? Que eu não tenho quais parcelas são de fato devidas. Muitos entram com um processo requerendo lá 150 mil, mas a hora que vai ver ao final era devido 10 mil, 15 mil. Então, a gente tem uma estimativa, mas só vai ter a exatidão dos valores reais devidos quando ele se transforma em execução com a devida liquidação dos valores. Breno? Doutora Thalita, uma dúvida a respeito da penhora do estádio Moisés Lucarelli, né? Até o vice-presidente da Ponte, o Marco Antônio Eberlin, ele falou
em uma das últimas entrevistas que a qualquer momento poderia ir para leilão o estádio Moisés Lucarelli. Como que está essa situação? Já existe algo marcado em relação a leilão, a possibilidade, ou mesmo a possibilidade da Ponte reverter essa situação? Já existe a determinação da avaliação do estádio e está pendente dessa perícia, né? Vai ter uma perícia técnica, onde a pessoa com competência, com engenheiro, vai fazer toda a avaliação para posteriormente, caso não haja êxito num recurso que ainda pende de julgamento no Superior Tribunal de Justiça, aí sim siga com encaminhamento para eventual leilão. Mas ainda temos alguns caminhos a percorrer para tanto. E a penhora para as outras unidades da Ponte Preta, a unidade Paineiras e Jardim Olinda ou não? Não. Doutora Thalita Garcês, muito obrigado pelas explicações. Tem impressão Eu que de agradeço, fico sempre à disposição de vocês, Carlos. Tem a impressão de que o torcedor da Ponte está um pouco mais aliviado, né? Quando surgiu essa informação do Elvis. Claro, a torcida da Ponte tem um carinho imenso pelo Elvis e está chateada pela saída do jogador. Agora, uma ação de 8 milhões, neste momento, 8 milhões e 300, para as finanças da Ponte, neste momento, seria realmente o caos total. Um abraço, muito obrigado, doutora. Obrigada, fico à disposição. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Compre de quem é especialista em hidráulica. KS Tubos, empresa que faz acontecer. Há mais de 8 anos, sendo sucesso no mercado, com sede na cidade de Paulínia, com atendimento para toda a região metropolitana de Campinas. E em todos os setores tem soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Ampla variedade de produtos, tubos e conexões e válvulas de PVC, aço carbono, inox e cobre. Linha completa para combate a incêndio, materiais para instalação de gás, água quente, água fria e esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Completa infraestrutura de materiais para a rede pública e privada. Ligue KS Tubos. 19 é o código de área e o número 38338900. 38338900. Visite a KS Tubos, Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168. KS Tubos, parceira das melhores marcas do mercado. Acesse kstubos.com.br. 17h33 em Campinas. Ouvinte participando, boa tarde. O problema nem é o Elvis ir para o rival, mesmo porque a diretoria foi muito injusta com ele, mas apagar publicações de um time onde virou ídolo, isso não se faz. Direção tem culpa, clube e torcida não. Abraços, Clefor. Boa tarde, ouvinte participando, amigos da Rádio Bandeirantes e Batistão. Verdade que o Elvis está vindo para o Guarani? Vai descer a avenida? Ouvinte não assinou a mensagem. Final do telefone 2072. 2072, Rick Panda Salles. Rick Panda Salles, o Guarani tem interesse. O Elvis está deixando a Ponte na justiça. Você acompanhou aí, né? Está pedindo a rescisão de contrato e aí ele ficará, se a justiça der ganho de causa, ele ficará disponível para o mercado. Existem alguns times que estão interessados e o Guarani é um deles. Só que o Elvis não pode jogar o Campeonato Paulista. Já realizou 3 jogos pela Ponte Preta e o regulamento não permite.
Então, se ele for contratado somente para a Série C e para a Copa do Brasil. O Guarani vai disputar a Copa do Brasil, entra na segunda fase da competição. E a Série C do campeonato. Tem a informação que dia começa a Série C do Brasileiro, hein? Acho que é abril. Dia 21 de março começa a Série B. Só que a Série B tem 38 rodadas. Turno e retorno. A Série C, o regulamento foi mantido. Então começa um pouco mais para frente. Acredito que é abril. Deve ser abril o início da Série C. Então, se contratado, Elvis ficaria treinando 5 aí. de abril. 5 de abril. Então, até 5 de abril, ele não poderia jogar. Somente na Série C. Copa do Brasil não tem a data, a CBF ainda não tem a data, né? Tem uma tabela base divulgada pela CBF que diz que a primeira fase vai acontecer numa quarta-feira, dia 18 de fevereiro. 18 de fevereiro. Primeira fase da Copa do Brasil. Então ele estaria apto para jogar a Copa do Brasil. Mas o Paulista não. Sinceramente, não acredito em mais ninguém dessa administração. E todos sabemos que os valores que o Elvis está pedindo são válidos. O fumo vem bonito, mas culpa do Moisés Lucarelli, diz aqui o ouvinte. Vamos ver o nome aqui do ouvinte. Final do telefone 7616 Wagner. Muito obrigado, Wagner, pela sua participação. A doutora Thalita disse que 5 milhões desta pedida do Elvis são valores referentes ao novo contrato. E é com isso que a doutora Thalita, o departamento jurídico, vai trabalhar para desqualificar esta situação do novo contrato. Ele deveria ter entrado somente reivindicando as verbas não pagas do contrato antigo, que venceu no último dia de dezembro. Então, o novo contrato, que entrou em vigência no dia 1º de janeiro, ele está pedindo cerca de 5 milhões. Segundo a doutora Thalita, esse valor é referente a uma rescisão, o valor, a multa rescisória do novo contrato. Isso mesmo, Batista, e até esse valor aí de 5 milhões seria porque teve um aumento no salário do Elvis. Era cerca de R$130 mil por mês, e aí nesse novo contrato que teve o início válido no dia 1º de janeiro de 2026, o salário dele passaria a ser R$150 mil. 17h38. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? Muito bem, a Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. Preste atenção nesta grande oportunidade, você que está querendo comprar um ventilador de teto. A promoção é por tempo limitado. Vai até o dia 31, dia do derby. Aí, se você estiver interessado, tem que correr, porque vai até o dia 31, mas também até durar o estoque. Ventilador de teto Galaxy, 45 watts, para adaptar no soquete da lâmpada. Apenas R$ 99,00. Não precisa fazer nenhuma instalação. Lá onde você tem a lâmpada, onde tem o soquete, onde a lâmpada foi rosqueada, você tira a lâmpada e no lugar vai rosquear o ventilador de teto. Aí no mesmo lugar que você tem uma lâmpada, você terá 2 equipamentos. O ventilador de teto e também a lâmpada. Então você não perde a lâmpada continua. E aí você ganha o ventilador de teto.
E o valor, né, deste ventilador de teto só R$ 99,00. Tá barato demais e você vai com certeza ficar muito satisfeito. Estou dizendo porque eu comprei e eu fiquei muito satisfeito com esse ventilador de teto. Promoção válida, repito, até 31 de janeiro ou até quando durar o estoque. Vá até a loja e procure um dos vendedores. Aproveite esta promoção da Logos Materiais Elétricos. Anote o endereço: Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até às 17 horas. E aos sábados, horário especial, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos Materiais Elétricos. Rádio Bandeirantes. 17h40, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Edu Pinheiro. O primeiro derby com torcida única foi em 2018 e foi no Brinco. O Danilo Barcelos contra 1-0 Guarani. O Reginaldo Zagueiro empata para a Ponte. O André Luiz no primeiro tempo ainda vira 2-1 Ponte. Começa o segundo tempo, mais um gol de André Luiz, 3-1 Ponte. E o Rondinelli de pênalti diminui, fazendo o segundo para o Guarani. O público 18.078. Esse André Luiz está no Vila Nova. E quem que era o técnico do Guarani? Era o Humberto Loser. E aonde que está o Humberto Loser? Está no Vila Nova também. Então André Luiz e Humberto Loser hoje no Vila Nova. E o técnico da Ponte era Doriva. 5 de maio de 2018. O primeiro derby com torcida única do Brinco. Guarani 2, Ponte 3. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. São 17h43 em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até às 19h30. Muita informação, opinião e debate. E você participa conosco mandando mensagens 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número de participações. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Aqui é Ayrton, eu falo da cidade de Ribeirão Branco, no Vale da Ribeira. No passado, o Lúcio desceu a avenida e jogou no Guarani, no mesmo modo que o Jorge Mendonça subiu a avenida e jogou na Ponte. Eu não vejo o problema do Elvis ir jogar no Guarani, não. Vai ser um grande reforço pra gente.
Mais um ouvinte no ar. Alô, Batista. Boa tarde, aqui é o Davi Caminhoneiro. Ô, Batista, deixa eu te fazer uma pergunta aí. Tô fazendo pra você, mas provavelmente quem vai responder uma delas é os ouvintes. Ô, Batista, sabe que deu aquela arrecadação que a torcida tava juntando lá? Que era pra pagar o prêmio, que era não sei o quê, e quanto que deu? Que fim que deu aquele trem lá? Isso é uma. E outra. Tá sortando aí que as cozinheiras fizeram greve, que não sei o quê. Aí esses tempos aí na coletiva, o Marcelo Fernandes perguntou, alguém falou, não, os funcionários do estádio tá em dia. Afinal, você sabe me dizer se tá ou não tá em dia o salário dos funcionários do estádio, da Paineiras, do Olinda? E se realmente as cozinheiras fizeram greve mesmo? O que eu tô sabendo lá é que estão as duas lá que não tá indo trabalhar não. Fala isso daí pra nós. E que o pessoal até que tomava conta lá por falta de pagamento, meteu o pé, né? O pessoal lá do telão lá do placar eletrônico da empresa. Tá devendo até o placar eletrônico? Que fazem, hein, Berlim? Aí você trincou na sorda, você tá doido. Bom, alguns importantes esclarecimentos, né? O placar eletrônico é terceirizado, não pertence à Ponte Preta. E o placar eletrônico, embora tenham falado aí em redes sociais sobre questão de paralisação, que não estava recebendo, o placar eletrônico está passando por ajustes e por isso não estava funcionando. Mas ontem já estava show de bola. Então, mas isso foi antes, né? Isso, no primeiro jogo contra o Vela. O Daphne está trazendo aqui um assunto que já é um assunto velho. Mas eu estou explicando para ele, porque senão, quer dizer, ele está colocando, parece um negócio de agora. E esse assunto é um assunto velho, porque já teve um jogo ontem contra a equipe do São Bernardo e o placar eletrônico estava funcionando normalmente. Então não tem nada a ver. Com relação às cozinheiras, o Marco Eberlin, na entrevista que nos concedeu, ele disse que durante toda a sua gestão, os funcionários não tiveram um dia de salário atrasado. E que o salário agora estava atrasado em 3 dias. E 7 dias. 7 dias. Atrasou uma semana, ele disse. Mas que já havia sido pago também quando ele deu a entrevista aqui. Ele disse que se surpreendeu porque duas pessoas do sindicato estavam lá na frente do estádio Moisés Lucarelli. Então, foi esse o caso que aconteceu com relação às cozinheiras. Nós estamos aqui relatando essa questão do Elvis, por exemplo, enfim, tudo aquilo que acontece nós estamos relatando. Agora, todo dia chega aqui mensagem de fake news. São mensagens falsas. Eu não sei quem é que produz esse tipo de rede de mensagens falsas, que não dá para ficar dando crédito para esse tipo de coisa. Então, qual é o procedimento? Primeiro, o procedimento é checar a informação e ir através de fontes seguras para checar a informação e colocar a informação no ar de maneira absolutamente segura para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Em grupos de WhatsApp, em redes sociais, cada um fala aquilo que quiser e será responsabilizado por isso. Muita gente acha que não existe crime na internet. Existe sim, e vai ser responsabilizado por isso. Agora, a partir do momento que coloca aqui na nossa boca, ou então mensagem de áudio, levantando uma informação falsa, passa a fazer parte aqui da Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes, ou então da Band TV. Então isso não faremos, não fizemos e não faremos. Não faz parte da nossa responsabilidade. Só vai para o ar aquilo que efetivamente for checado
através das fontes. A fonte pode errar? Pode, como já errou em inúmeras oportunidades, né? Até porque a fonte tem uma informação, passa a informação. E aí, no meio do caminho, entre dar a informação e ela efetivamente acontecer, pode ser que tenha uma alteração, uma modificação. Como muitos jogadores que foram anunciados, mas no meio do caminho não aconteceu por alguma razão. Foi para um outro clube, teve um clube que atravessou o negócio, fez exame médico, não passou. Enfim, alguma coisa pode acontecer. Agora, nenhuma informação vai para o ar sem ter sido checada. Mas então, e só respondendo a primeira pergunta que o ouvinte fez a respeito da vaquinha, a gente até trouxe aqui também no final do ano passado, na reta final da Série C, eu estive lá no Majestoso, acompanhei a entrega, foi um movimento liderado ali pelas torcidas organizadas da Ponte Preta, os principais líderes, depois até conversei com o presidente da torcida jovem, também com o Maurício Lombardi, a gente trouxe o depoimento deles aqui dentro do Esporte em Debate. A vaquinha arrecadou cerca de 13 mil, os torcedores fizeram pagamento aos jogadores, então só para esclarecer mais esse ponto também para o nosso ouvinte, Batista. São 17 horas e 51 minutos, atenção, porque hoje vai ter sorteio de ingresso para Ponte Preta e Noroeste. Partida marcada para sábado às 17 horas no estádio Moisés Lucarelli. Jogo importantíssimo após a derrota de ontem. Este jogo passou a ser uma final de campeonato. Então, a Ponte necessita da presença do torcedor para que dessa maneira ela possa, através das arquibancadas, dar a força que a macaca precisa. E aí o torcedor pode estar magoado, chateado, desesperado, mas acontece que tem muita coisa para ainda acontecer no campeonato. Então, jogar a toalha neste momento não é um bom negócio, porque a Ponte tem toda a chance. Veja, se vencer a equipe do Noroeste, hoje, por exemplo, o complemento da rodada vai ser importantíssimo. Jogo do Guarani contra o Vela, por exemplo, é muito importante. Tem 6 equipes que estão com 4 pontos no campeonato. Se a Ponte vencer, o Noroeste faz 3 pontos. E aí já se aproxima dos times que estão fora da zona de rebaixamento. Dependendo, claro, daquilo que acontecer nos jogos de hoje. Então, é jogo importante. E hoje nós vamos fazer o sorteio de 10 ingressos. Atenção, você vai mandar o seu nome completo, você vai mandar o seu CPF, somente um CPF por participação. E vai mandar também a frase "quero ganhar". Frase "quero ganhar". Vai mandar para o WhatsApp 991660832. 991660832. Repito uma vez mais. 991660832. Não é o WhatsApp que você manda mensagem para ir para o ar, não. É outro WhatsApp. É um WhatsApp específico para sorteio, tá bom? Então não confunda, por favor. Um WhatsApp é para mensagem e este aqui que eu estou passando é somente para sorteio. 991660832. Os ingressos 10 não são pares, são ingressos individuais. Serão retirados na loja da Macaca no dia do jogo, sábado, até mais ou menos 10:45. A bola rola às 5, a loja fecha às 5. Então, você tem que chegar lá até mais ou menos 10:05 para fazer a retirada. Tem que levar um documento que contenha o CPF. O ganhador tem que levar um documento que contenha o CPF.
Então participe, mande nome completo, CPF e a frase quero ganhar. Nome completo, CPF e a frase quero ganhar. Para o WhatsApp 99166-0832. Mande a sua participação e boa sorte para você. Já pensou em ficar conectado dentro e fora de casa por um custo-benefício incrível? A Desktop Internet, que está sempre ao seu lado, tem agora plano de celular. São planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês. Mais do que internet móvel. O plano de celular da Desktop tem ligações de WhatsApp e Waze para usar à vontade. E olha que só realmente você vai fazer um bom negócio. É um negócio realmente interessante. No app da Desktop você acompanha o consumo da sua franquia em tempo real. Então, se você não utilizou toda a franquia, a recarga se acumula para o próximo mês. E você realmente vai poder administrar. É você no controle, né? Para a sua conexão ir mais longe. Agora o mais legal, ganhe bônus fazendo a portabilidade do seu número. Tá esperando o quê? Assine já. Ligue 0800 100 0102. 0800 100 0102 para assinar. Ou então acesse desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. 17h56, Ponte ou Guarani, Guarani. Chegando o Breno Beretta, informações do Bugre, diz aí, bebê. Bom, Batista, já eu vou falar a respeito do time, a expectativa para o jogo de hoje, transmissão aqui da Rádio Bandeirantes, 9h30 da noite, jogo importantíssimo, Guarani e Velo Clube e Guarani que vão se enfrentar na cidade de Rio Claro. Só que antes, o assunto do dia em Campinas é o assunto Elvis, até porque hoje à tarde, né, eu passei a tarde toda atrás de informações concretas para trazer para o ouvinte da Rádio Bandeirantes toda a situação, tudo que aconteceu e tudo que vem acontecendo nos bastidores. Eu consultei a parte do Guarani e o que eu ouvi? É claro que o Guarani não vem a público para falar a respeito de negociação que ainda não deu certo. Mas eu ouvi o seguinte, que o Guarani tem um interesse no jogador. O Guarani realmente tem um interesse no Elvis. Do outro lado, eu sei que também há o interesse. Até porque o empresário foi consultado e o Elvis já teria dado o ok para essa negociação com o Guarani. Não sei o tempo de contrato e também não sei o valor do salário. Aliás, a gente soube que o valor do salário do Elvis na Ponte é de R$150 mil. Eu não sei se o Guarani pagaria esse valor. Mas eu já estou imaginando o seguinte, que o Guarani viu que o Diego Torres não está rendendo o esperado no início da temporada, tanto é que ele foi para a reserva, e eu não sei se o Guarani continuaria com o Diego Torres para a Série C do Campeonato Brasileiro, né? Ele tem contrato com o Guarani até o final da temporada, mas eu não sei se o Guarani teria 2 meias caros, a gente pode dizer assim, e 2 jogadores com mais de 30 anos de idade, né? Até porque o salário do Diego Torres é mais de R$100 mil. Agora, informações de bastidores. O que eu pude apurar, Batista? Que no final da temporada, o Elvis teria sido oferecido por um empresário para o Guarani. E daí, o pessoal do departamento de futebol, né, o Farney e a comissão técnica, eles teriam recusado por conta do Guarani já ter jogadores, né?
Tem o Diego Torres, tem o próprio Isaac, já tem jogadores para a posição e o Diego Torres é um jogador muito caro. Isso tudo de bastidor, né? Que eu acabei coletando à tarde e tô trazendo aqui na Rádio Bandeirantes. Agora, o que eu imagino esse tipo de situação? Por que o Guarani não quis no fim do ano e gostaria nesse momento? Eu acho que o Guarani já analisou a necessidade de um jogador nessa posição. Por mais que esse início de temporada o Diego Torres tenha tido poucas oportunidades, ele não agradou. Tanto é que ele foi para a reserva do Guarani. Então eu estou imaginando que houve uma nova conversa e essa conversa já há alguns dias tem acontecido com o Guarani, mas não há nesse momento uma negociação. Pelo menos o Guarani garante que não há. Por que não há? Porque eles estão esperando a rescisão de contrato com a Ponte Preta, do Elvis com a Ponte. Essa rescisão ainda não aconteceu. Até o Pedro trouxe agora há pouco todas as informações que ele entrou na justiça, o Elvis entrou pedindo a rescisão de contrato, pedindo também um valor de mais de 8 milhões de reais. A doutora Thalita, que é representante do departamento jurídico da Ponte Preta, também explicou a situação, mas se ele conseguir nos próximos dias a rescisão, aí é muito provável que ele acerte com o Guarani. Eu já ouvi da possibilidade, por exemplo, dele jogar o estadual pelo Brasiliense, já que o Brasiliense tem uma proposta para ele, mas não consegui confirmar essa informação e depois ele voltaria para a Série C e também para a Copa do Brasil. Qual que é o detalhe? Ele já jogou pela Ponte Preta. Independente se ele tivesse jogado menos jogos, ele jogou 3, né, pela Ponte. Se ele tivesse jogado um jogo só, isso já seria inviabilizada a transferência dele nesse momento para jogar o Paulistão. Ele jogou por um time, um jogo no Paulistão, ele não pode jogar por outro time. Paulistão funciona dessa maneira. Então, como ele já jogou pela Ponte, Paulistão ele não pode jogar com a camisa do Guarani. Ele só pode jogar Série C e também a Copa do Brasil. Então existe o interesse do Guarani e, de acordo com o que me passaram, existe o interesse. O jogador já sinalizou via empresário que existe o interesse em jogar no Guarani. Se existe um interesse mútuo, falta apenas a rescisão do contrato. E depois, é claro, a gente não sabe se o Guarani vai ter que pagar luvas ou se ele vem totalmente de graça. Geralmente paga luvas diluindo no contrato. Mas eu não sei, não tenho detalhes da possível proposta que o Guarani vai fazer para ele. Agora, uma coisa é certa, Batista, como eu disse, há um interesse mútuo, então existe a possibilidade. E o que mais chamou a atenção, e a gente vai mostrar aqui na Rádio Bandeirantes, eu vou até passar para o Elton Grimaldi as duas imagens. A gente mostrou hoje na tela da Band, vamos mostrar agora também para quem está nos acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes. Qual que é a situação? O Elvis apagou todas as fotos e vídeos que ele tinha com a camisa da Ponte, jogando pela Ponte Preta, e ele tinha várias fotos e vídeos no Instagram dele. Agora, qual seria o motivo? Pela manhã eu estava tentando checar, não consegui, no finalzinho, né, durante até o nosso programa, mas aí no início da tarde eu consegui checar. Foi justamente isso, né, Batista? Ou seja, o negócio pode estar mais adiantado do que a gente imagina. Não haveria motivo para o Elvis apagar das redes sociais fotos e vídeos com a camisa da Ponte Preta se ele fosse para outro clube que não o Guarani. Mas uma coisa é certa, ele apagou, existe o interesse e existe a grande possibilidade do Elvis jogar no Guarani. Ô Breno, Batista, as duas torcidas até lembraram que quando começou a surgir a especulação do Luca no Guarani, ele também seguiu esse mesmo processo, arquivou, apagou ali tudo que ele tinha relacionado da Ponte Preta no Instagram, e hoje a gente sabe a força que tem a internet, portanto o Elvis, podemos dizer que repete aí os passos do Luca e exclui também todas as fotos e vídeos com a camisa da Ponte Preta.
Vamos lá, CH, sobre o caso Elvis, você acha que ele terá alguma dificuldade para jogar no Guarani ou não? Tecnicamente nenhuma. Ele é mais jogador do que todos os jogadores que jogam na posição dele no Guarani. Agora, as pessoas estão perguntando, o que você acha, Carlos Henrique? É ético, antiético? Ele é profissional, gente. Enquanto ele esteve com a camisa da Ponte, ele merece o respeito de todo mundo. Da imprensa, da torcida, comissão técnica, companheiros. O que ele está reivindicando, isso é um outro capítulo. Eu não sei quanto ele ganha por mês, eu não sei quais foram as tratativas, como é que é o contrato. A parte jurídica já respondeu aí em entrevista que fizemos. Vamos aguardar o que vai acontecer. O que for justo para ele receber, ele vai receber, não é? Até a doutora Thalita colocou numa possibilidade de composição, que até pode acontecer, não é? Mas o Elvis, ele tem todo o direito, eu sei que a torcida da Ponte parte não vai gostar do que eu estou falando, mas ele vai para onde ele achar que é legal para ele. Se ele entende que o Guarani vai para disputar a Série C, é o melhor para a carreira dele, nós temos que respeitar. Eu, pelo menos, vou respeitar. E isso não inviabiliza tudo que ele fez de positivo na Ponte. São coisas diferentes, não é? Então, se ele for, boa sorte. Se ele não for, boa sorte, porque o meu respeito profissional por ele vai continuar, Batista. O Breno vai falar do time. Guarani tem jogo importantíssimo hoje diante do Velo, com a narração de Leandro Bolles aqui na Rádio Bandeirantes. Mas antes, na hora de escolher carne de qualidade, Campinas já tem nome certo. Mites Bife. Quem passa lá na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, no bairro Nova Campinas, encontra o tradicional kit mistura da semana, feito sob medida para facilitar o dia a dia aí para você. Sempre com cortes frescos e preços especiais. Para os apaixonados por hambúrguer, o destaque é o kit hambúrguer Mites Bife. Carne fresca, blends exclusivos e o sabor de dar água na boca. Você leva tudo para fazer o seu hambúrguer. Carne, pão, queijo, cheddar, bacon e com certeza a sua família vai adorar. É hambúrguer artesanal. E quando o clima é de festa, nada se compara ao churrasco em domicílio que leva até você cortes especiais e todo o cuidado do preparo para que o encontro seja realmente só alegria, né? O Denilson Alves sabe o que é atender bem. Está no mercado há mais de 20 anos, servindo com qualidade e tradição que você realmente merece. Passa lá na Mites Bife e confira você mesmo aquilo que eu estou dizendo. Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas. Ou então ligue 3294-7003. 3294-7003. Mites Bife. Bandeirantes. Vamos lá, Breno, seguindo aí com o noticiário do Guarani. Bom, falando a respeito do time do Guarani, né? Time que vai entrar em campo daqui a pouquinho, 9h30 da noite, contra o Velo Clube, lá em Rio Claro. Transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. O time está praticamente pronto. Ontem eu pude acompanhar o treino inteirinho do técnico Matheus Costa, que fez exaustivamente trabalhos de repetição. Um trabalho tático. Todo o gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa, né? Ele dividiu em 2 times, fazendo como se fosse um treinamento coletivo, mas nesse trabalho tático ele parava toda hora. O time reserva tinha o papel de posicionar como se fosse o Velo Clube, até porque antes do treinamento eles assistiram alguns vídeos do Velo Clube e na sequência eles foram pro gramado treinar.
treinaram tanto o ataque quanto a defesa. Treinaram cobranças de bola parada, treinaram laterais também, tudo que o Guarani precisa para tentar superar e, é claro, vencer os pontos negativos da equipe do Velo Clube. O que eu pude ver com relação ao treinamento? Que o Matheus, o tempo todo, ele trocava jogadores quando ele fazia as repetições. Por exemplo, o Kevin entrava no lugar do Maranhão. Na direita de ataque, o Dentinho entrava no lugar do Mirandinha. Na esquerda, Cauã Jesus entrou, Cachoeira entrou no lugar do Guilherme Parede, na esquerda de ataque. No meio-campo, o que deu para observar também? William Farias dava lugar para o Ralf, assim como Natan Melo dando lugar para o Fabrício Dias. Ou seja, ele testando todas as opções que ele tem também entre os reservas, porque é do Matheus Costa, né? Tirar um primeiro volante, colocar um primeiro volante. Tirar um segundo volante, colocar um segundo volante. Ele fez com o meia também, que hora ele colocava o Isaac e tirava para colocar o Diego Torres. Mas o provável Guarani, para ser o titular essa noite, a mesma formação que começou o jogo contra o Santos, com o Kaique França no gol, na ala direita o Rafael improvisado, na zaga Maurício Antônio e o Jonathan, e na esquerda o Emerson. No meio-campo, William Farias, ao lado do Natan e também do Isaac, e no ataque o Mirandinha, o Guilherme Parede e também o Maranhão. É claro, jogadores que devem ter oportunidade, principalmente os jogadores de ataque, né? Eu acho que o Kevin hoje vai ter uma oportunidade um pouco maior, pelo menos um tempo todo, quem sabe no segundo tempo, ou quem sabe entrar com 15 do segundo tempo. Eu tô imaginando essa situação. Bom, o técnico Matheus Costa, eu até citei que o Rian, lateral direito reserva, está recuperado, ele está naquele período de transição. Ontem eu vi o Rian no banco assistindo o jogo com um uniforme de treino, mas de tênis. Então ele está no período de transição, já recuperado de contusão, mas ainda não está treinando com bola. Ele que ainda não pôde estrear com a camisa do Guarani, porque sofreu uma contusão muscular. Uma outra situação, quanto ao Igor Pereira, ele estava ontem lá também, com roupa de treino e de tênis. Por que o Igor Pereira não treinou? Pelo que eu descobri, ele está 2 semanas, ele vai ficar o período de 2 semanas fazendo fortalecimento, e essa é uma prática para quem faz a cirurgia, quem passa por cirurgia de LCA, para depois acelerar a recuperação. Dessa eu não sabia. Então ele está fazendo 2 semanas de fortalecimento no joelho, aí ele vai passar pela cirurgia de LCA, e isso pode acelerar a recuperação dele. Por exemplo, se ele fosse voltar em 8, 9 meses, ele pode voltar em 7 meses. É algo do tipo, foi o que me passaram. Bom, o técnico Matheus Costa tem essas opções, além do Luca. O Luca ontem, eu vi ele em parte do treinamento, atuando como centroavante, mas existe também a possibilidade, eu até ouvi de uma pessoa ontem no treino, poxa, gostaria de ver o Luca atuando ao lado do centroavante, do Maranhão ou do Kevin. Então existe a possibilidade hoje, por exemplo, do CH, do Gleger, da gente que vai estar transmitindo o jogo, acompanhar o Luca jogando pela beirada, até porque ele foi muito claro na entrevista coletiva, e eu que questionei ele, olha, você prefere atuar atualmente como centroavante? Ele disse o seguinte, olha, nos últimos 3 anos eu até atuei e venho atuando como centroavante. Tô aqui para ajudar o Matheus me pediu para fazer essa função, mas na maior parte da minha carreira, e isso a gente já falava muito, eu fui um jogador de beirada, eu gosto de atuar pela beirada, ou seja, existe a possibilidade do Luca entrar hoje, não como um centroavante, mas sim como um jogador de beirada, dependendo da situação de jogo. Mas o técnico Matheus Costa, pelo que eu pude ver, treinou exaustivamente repetições, e tanto com os jogadores titulares quanto com os jogadores que ele tem como opção
no banco de reservas. Antes de eu passar para você e para o CH comentarem, Batista, vamos ouvir o que disse o Isaac na entrevista coletiva, entrevista importante, falando a respeito desse jogo difícil que o Guarani tem contra a equipe do Velo Clube e, é claro, também sobre ele, né? Como que ele vem atuando e se sentindo entre os titulares. Boa tarde, Isaac, Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse a respeito dessa oportunidade que você está tendo com o Matheus. E se a gente voltar no ano passado, eu acho que quando o Matheus chegou, você teve o seu melhor desempenho aqui no Guarani. Você jogou mais na sua, eu acho que você atua melhor lá na frente, né, como meia, também municiando o ataque. Eu queria que você falasse sobre jogar na sua posição e a importância do Matheus junto com você também. Boa tarde, tudo bem? Então, sobre a oportunidade, eu fico muito feliz, né, de ter conseguido jogar esse último jogo. Não só eu, acho que o time todo, né, conseguiu ir bem. E sobre o Matheus, ele é um cara que eu particularmente gosto muito dele, né? Ele sabe, assim, das minhas características, o que eu posso entregar. E nesse jogo, ele optou, né, de me colocar ali como 10. Na Série C teve alguns jogos que eu joguei um pouco mais de 8. Só que, assim, eu acho que dentro dos jogos, né, tem determinados jogos que pede um tipo de Isaac, vamos dizer assim, um tipo de característica, outros jogos, outras características, e aí eu acho que ele conseguiu nesse jogo ver, né, que teria espaço ali nas costas do volante, que é um trabalho que a gente sempre faz, né, antes dos jogos, que a gente vê em vídeo, vê aonde que o adversário pode dar uma brecha, onde o adversário pode ser melhor, e nesse jogo foi uma estratégia, né, que eles optaram e falaram que naquela região ali onde eu estava, provavelmente teria alguns espaços, e eu consegui, né, fazer o que ele pediu, e fiquei muito feliz, não só por mim, né, pelo grupo, porque eu acho que a gente precisava dessa resposta, a gente precisava de um jogo assim, né, bom, de que criando, jogando, e é isso. Isaac, você chegou até em alguns momentos no ano passado a ser criticado justamente porque você não estava jogando de camisa 10, né? Você se sente melhor jogando nessa posição que você jogou no último jogo? Até porque depois quando você foi colocado nessa posição e até nesse último jogo a gente viu você sendo, para mim, o principal jogador. Nas outras partidas que você jogou, tanto chutando para o gol, né, armando jogadas, e eu queria que você falasse também a respeito dos volantes do Guarani, né? O seu papel está ali também para fazer o grupo se agrupar um pouco mais, os volantes jogarem um pouco mais, coisa que a gente não viu nos primeiros jogos? Então, sobre a minha posição, né, eu sou de origem, joguei sempre no meio, mas no Grêmio, que foi o meu início, eu joguei também de 9, então eu jogava de meia e de 9. Só que assim, a posição de origem minha é meio de campo. E ano passado, teve alguns jogos que eu fiz 8, né, como você disse, e o professor me chamou e perguntou se aquilo que ele queria eu poderia entregar. Eu falei, professor, acho que o que você está pedindo eu posso entregar. E acabou que alguns jogos funcionou, outros não, né, faz parte. Mas assim, a questão de jogar de 10 ali, eu gosto bastante. Gosto porque é uma posição que querendo ou não, jogo desde novo, né? Então, para mim é bem tranquilo. Mas, assim, nada me impede de repente, se o professor falar, preciso que você jogue de 8, eu posso também jogar, vou tentar entregar o máximo, assim, o que eu puder por ele, pelo grupo. E sobre os volantes, nossos volantes são todos qualificados, né? Acho que o histórico deles fala por si só. E aí eu tento, quando tô em campo ali, dar opção para eles, ajudar, e é uma coisa que a gente fala, né? A gente, dentro do campo, a gente tem que ter sempre 2, 3 opções, porque isso facilita. Então, quando o volante, qualquer um dos volantes está em jogo, eu estou jogando, eu tento dar opção para eles, para poder, não só para eles, né, para todos, para poder tentar ajudar. Assim, quando eu pego na bola, eu preciso que o Miranda me dê opção, o Maranhão, quem for, né, quem estiver jogando. Então, acho que ali é mais a gente entender isso, que um tem que estar ajudando o outro, né, porque fica muito mais fácil a gente, quando pega na bola, ter 2, 3 opções, né. Então, acho que é isso. Ô Isaac, o que você pode falar desse jogo contra o Velo, né, que
até mais do que jogar bem, o Guarani precisa somar pontos. É um campeonato paulista muito diferente, né? Que vocês já entram pressionados, não só do que aconteceu do ano passado, mas agora para tentar se classificar, tentar permanecer também na elite. E eu queria que você falasse também da responsabilidade de vocês jogadores, porque o Matheus ele foi muito cobrado até, tanto pela torcida quanto por nós da imprensa, mas eu queria que você falasse sobre essa responsabilidade, se vocês têm conversado sobre isso, até porque são bons jogadores experientes, e acaba estourando sempre no treinador, né? Mas vocês também estão chamando essa responsabilidade? Vou responder sobre o Velo primeiro. Sobre o Velo vai ser um jogo muito difícil, né? A gente sabe que o Paulista não tem jogo fácil. E como você disse, eu acho que mais do que jogar bem tem que tentar ganhar, mas a gente sabe que tem que respeitar o adversário e tem que correr muito para poder tentar conseguir, né, um resultado positivo. E agora a gente vai trabalhar em cima disso, em cima do Velo hoje, né? Fica tudo muito corrido, né? O Paulista é um jogo atrás do outro, mas acredito que vai ser um jogo muito difícil, mas que a gente tem condições. Se a gente conseguir jogar o que a gente jogou contra o Santos, ou até mais, eu acredito que a gente tem condições, mas respeitando o adversário. Claro que a gente sabe que tem grandes profissionais também do outro lado. E sobre o Matheus, cara, assim, a gente sabe, né, toda a repercussão que deu, toda a pressão que tem em cima dele, e eu acho que nós como jogadores, a gente tem que jogar primeiramente pelo Guarani, né? Eu acho que a gente aqui veste a camisa do Guarani. Então a gente tem que ter esse senso de que, acima de tudo, a gente joga pelo Guarani. E sobre o Matheus, ele é um cara que o grupo gosta dele, ele é um cara assim que, como você disse, ano passado quando ele chegou, ele me deu oportunidade, esse ano ele tá me dando de novo. Então assim, ele é um cara que o grupo gosta mesmo dele. E nesse jogo, até mesmo contra o Santos, muitas coisas que a gente viu em vídeo, que foi falado por ele, acabou acontecendo. Então assim, a gente entende toda essa pressão. E o que a gente pode fazer por ele e pelo Guarani é, quando entrar dentro do campo, dar nossa vida, jogar, correr muito para os resultados voltarem e o Guarani voltar pro lugar que ele merece, né? Porque que é uma Série A, uma grandeza dessa, assim, desse clube, não pode, né? Tá numa Série C, mas assim, é isso, cara. Eu acho que não adianta a gente falar, a gente tem que mostrar em campo, é correr, é treinar, trabalhar, que só assim a gente vai conseguir sair dessa situação e a gente vai conseguir, querendo ou não, ajudar o Matheus, ajudar todos envolvidos aqui, né? E é isso, cara. Acho que também, independente de quem estiver aqui, a gente sempre é profissional, a gente tem que ser profissional. Eu, pelo menos, em toda a minha carreira, em todos os grupos que eu fui, eu nunca participei de um grupo que, vamos derrubar alguém. Isso, né, nunca aconteceu, porque a gente nem tem esse poder, sinceramente. Então, assim, o que está nas nossas mãos é a gente, no dia a dia, treinar forte, no dia do jogo, executar aquilo que a gente treinou, e aí as coisas vão acontecendo, né, ao natural. Bom, tá aí a palavra do Isaac Batista, jogador que foi importante. Ele entrou no time do Guarani contra a equipe do Santos, deu uma boa desenvoltura para o meio-campo do Guarani, e eu até cutuquei ele a respeito do ano passado, até porque a gente vinha criticando bastante o Isaac, e que eu me lembro era sob o comando do Marcelo Fernandes, e o Isaac não estava atuando tão à frente como um autêntico camisa 10. Ele vinha atuando mais para trás. Mesmo jogando com o Diego Torres algumas partidas, ele vinha atuando mais como segundo volante, chegou até a atuar como centroavante em alguns jogos, mas depois o Matheus reposicionou ele, e ele nessa função de camisa 10, chegando à frente, municiando os atacantes, chutando para o gol, pisando na área, essa função ele se dá melhor. E eu acho que quando ele entra jogando, ele se dá melhor do que quando ele entra no decorrer da partida. Tanto é que no derby, por exemplo, no último derby, que foi no estádio Moisés Lucarelli, ele entrou na metade do jogo junto com o Cicinho, ele não fez nada. O primeiro jogo contra a equipe do Primavera, ele entrou na metade do jogo, ele não fez nada. Os jogos que ele começa jogando, como essa última partida, por exemplo, eu acho que ele foi muito bem. Então o Isaac hoje sendo mantido, vamos ver se ele mantém essa regularidade também, Batista.
Quero ouvir o CH sobre o jogo de hoje, mas antes, Ano Novo e a sensacional promoção do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante continua. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, pizzas salgadas e doces. E também tem pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40,00, com 4 garrafas de 600 ml. A pizza mais gostosa de Campinas, chopp saboroso e cervejas geladíssimas. É no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, de terça a sábado, a partir das 18 horas. Aniversariante ganha rodízio de pizza com grupo acima de 10 pessoas. Faça sua reserva com o proprietário João Dias pelo WhatsApp 19 974 10 60 68. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. E aí, CH, Velo Clube Guarani tem favorito hoje, 21h30. Não tem não. Os times são muito parecidos, o Guarani está em possibilidade de recuperação, não é? Precisa ganhar o jogo para ficar numa boa ou pelo menos numa situação regular no Campeonato Paulista. E existem ainda muitas incertezas, Batista, na lateral direita, no meio campo, principalmente ali na volância. Na frente, qual é o tripé ideal, né? Já que o Matheus Costa gosta de 3 atacantes. Põe o Luca de começo, não põe. Põe o Maranhão de começo, não põe. Põe o Kelvin de centroavante desde o início da partida. A gente não sabe. Eu sei o que eu faria. O menino Kelvin, ele tá pronto, ele tá no momento dele, com confiança, é a hora dele. Eu botaria para colocar, para começar o jogo. Não há dúvida. E o seu Parede tá na hora de dar uma descansadinha, tá? Então essa ideia aí e possibilidade, já que o Breno assistiu o treinamento, de jogar Luca, o que pode acontecer? Não a minha cabeça. Luca, Maranhão e Mirandinha. Isso pode acontecer. Pode acontecer também o Maranhão no banco e o Kelvin. Não sei. Pode ser que jogue o Maranhão e o menino. Não dá para saber. Mas tem 2 problemas urgentes para o Matheus resolver. É a saída de bola, é a organização, a fluência do time. O William Farias é bom jogador, a gente tem o maior respeito por ele, mas ele está muito lento. Muito lento. E junta ele com o Natan, fica um desastre na armação de jogadas. Toda hora chegam atrasados e ali, para mim, é um dos problemas do Guarani, além da lateral direita. Então, você tendo o Rafael, você vai ter um back do lado. Eu escolheria um volante, né? O volante, ele é obrigado a transitar num compartimento do jogo o mais difícil possível, não é? Não é que é mais difícil ser meio campista do que nas outras posições, mas é um jogador habituado e obrigatoriamente por característica para jogar no meio, ele é mais versátil. Então não sei o que pensa o treinador, é a convicção dele. O mais importante é que o Guarani leve bem a sério essa partida. O Velo Clube tem um bom time, bem dirigido pelo Pintado, e tem um meio campo que pega muito, que marca muito. Se o Guarani não tiver fluência no seu jogo, rapidez, vai ter dificuldade. E muita atenção com a bola parada do Velo. Muita atenção. Que pode ser aí o grande calcanhar de Aquiles do jogo de hoje, que o Guarani, repito, precisa vencer, Batista. 18h29, precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados.
uma gama completa de peças originais e de reposição, qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as 7 lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor e tirar, caso queira, alguma dúvida que você está tendo. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Oi, bebê, fala que eu te escuto. Vou passar o provável time do Velo Clube, né? O técnico Pintado, ele só tem um problema para o jogo de hoje. O atacante Lucas Duni, ele tá com uma lesão muscular na coxa, vetado pelo departamento médico. E o time que deve começar o jogo, a mesma partida que iniciou o jogo diante da Portuguesa no estádio do Canindé, com Marcelo Carné no gol e Nayan na lateral direita, Gabriel Mancha e Marcelo Augusto na zaga, além do Betão e o Zé Mário, o time no meio campo, Luiz Otávio, Rodrigo Oliveira e também o Silas, na frente João Lucas e Daniel Amorim. Vou passar a arbitragem do jogo. Mariana Nani Batalha, assistente 1, Miguel Caetano Ribeiro da Costa, assistente 2, Pablo Lemos Filé. E o VAR hoje de José Cláudio Rocha Filho. Outras informações importantes, Batista, o analista de mercado do Guarani recebeu uma proposta e acabou deixando o clube, o Cauê Azevedo. Ele que chegou agora no início do ano, recebeu uma proposta do Ceará. Então ele já deixou o Guarani. Ele era o chefe do departamento de análise. O Guarani continua tendo um analista de mercado e também um analista de desempenho. Até perguntei se o Guarani vai contratar outro para chefiar, mas a princípio não. E uma outra informação é que o Odair Batistella, ele acabou deixando o Guarani. Ele foi para outro clube. Vou passar aqui o clube que ele foi, o Boston City. Boston City FC, ele foi ser gerente de futebol. A cidade é Manhuaçu, em Minas Gerais. É um clube norte-americano, mas que tem sede em Minas Gerais também. Ele foi ser gerente de futebol. É um clube formador que trabalha com base. Então, boa sorte ao Odair Batistella, que fez um grande trabalho na base do Guarani. Deixa um legado muito importante e é um profissional importante que o Guarani perde também, Batista. 18 horas e 33 minutos, 18h33. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, boa noite, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Dá uma olhadinha aí no nosso Fala Galera de hoje. Vamos lá. Torcedor Ponte Pretano, você viu alguma melhora na equipe com os novos reforços? Acredita que a Ponte possa escapar do rebaixamento? Eu acho que o torcedor da Ponte deve responder isso dizendo que viu sim alguma evolução. Eu vi alguma evolução, pequena ainda, mas um time mais encorpado, em alguns momentos, até no primeiro tempo especialmente. Tratou de jogar bola de igual para igual contra o São Bernardo, ameaçou pouco, é verdade, mas criou situações, teve um gol bem anulado, estava impedido o Bruno Lopes numa bela metida de bola no meio da defesa, não é? Então, eu acho que a grande verdade é que houve alguma evolução, mas é difícil cobrar uma evolução assim que salte os olhos, porque
os jogadores ficaram sabendo que iam jogar 18h30, o jogo era 21h30. Né? Então treinou com um time, treinou com outro, uma indefinição muito grande. Acho que para o próximo jogo agora, contra o Noroeste, a gente já vai ver uma evolução um pouco mais substancial, um pouco mais concreta, né? E quanto a escapar do rebaixamento, eu não posso ser incoerente comigo mesmo. Eu disse ontem que acho que a matemática permite que a Ponte escape do rebaixamento, mas a disputa desportiva não nos permite sonhar com isso. Um time que em 4 jogos não somou nenhum ponto, terá que somar 8 pontos e tem times complicados aí pelo caminho, né? Tem o Noroeste, depois tem o Guarani fora de casa, o Noroeste em casa, depois a Portuguesa, que vem bem, ganhou bem do São Paulo ontem, estava 3-1 o jogo, o Caleri fez o segundo gol do São Paulo no finalzinho da partida, praticamente na última bola do jogo. E depois tem o São Paulo, o próprio São Paulo em casa, aqui no Moisés Lucarelli. Então, Noroeste em casa, Guarani fora. Depois Portuguesa fora e depois São Paulo em casa. Tem que fazer 2 vitórias e 2 empates. Aí se o coeficiente cair, tomara que caia. Se for mantida essa média de 7 a 8 pontos para escapar, dentro de uma projeção que a gente vem fazendo desde o início da competição, não acredito que a Ponte escape, infelizmente. Infelizmente. Mesmo tendo perdido alguns jogadores importantes, daqueles que foram contratados, por conta da demora e da queda do Transferban, mesmo assim, com os que jogaram ontem, e um enxerto ou outro que possa ser feito, uma mexida ou outra, eu acredito que a Ponte vai fazer, claro que vai fazer, nos 4 jogos finais, uma campanha melhor do que no simbólico primeiro turno da fase de classificação do Paulista, que são os 4 primeiros jogos. Virou turno, que não tem turno, é um turno só, mas simbolicamente. Primeira parte já foi, agora a segunda. Claro que para quem não somou nenhum ponto, se tiver um empate, a campanha já é melhor. Então eu acredito que a campanha vai ser melhor. Isso é reflexo de que o Marcelo Fernandes ganhou mais opções. Agora, vai ser melhor, sim. Suficiente para livrar a Ponte do rebaixamento? Não acredito. Mas torço muito para queimar a língua na chapa da churrasqueira, na grelha. Torço muito para que os deuses dos estádios socorram a Ponte. Mas eu acredito em milagre, sim. Sou um homem de fé. Mas tudo tem limite. E também no futebol, que é uma das coisas mais lindas para quem gosta, mas tem coisa muito mais importante do que o futebol. Então, milagre, oração, acender vela, é para quem está doente, né? É para quem está sofrendo. Futebol perde-se esse ano, ganha-se o ano que vem. Eu acho que Deus, sempre de plantão, tem coisas mais importantes para se preocupar. Por isso que eu não acredito em milagre. Eu acredito em resultado desportivo. E dentro do campo, acho que a Ponte não escapa. Mas a matemática permite ainda que ela escape, e eu já dei os números aqui. 2 vitórias e 2 empates. Tomara que aconteça. Esse amigo de vocês não vai vender falsas ilusões para o torcedor da Ponte. Eu acho que, infelizmente, a Ponte no ano que vem vai disputar a Série A2. E se eu estiver errado, vai ser o equívoco mais feliz da minha vida. Como que eu gostaria de estar errado? Como que eu gostaria de queimar a língua? Como que eu gostaria de ser afrontado por todo mundo? Tá vendo? Você disse que já tinha caído, quebrou a cara. Eu solto até rojão se eu quebrar a cara desse jeito. Torço por isso, mas infelizmente eu não acredito. E eu falo a galera do Guarani, vamos lá. Torcedor bugrino, você acredita em uma vitória do Guarani diante do Velo Clube? O Bugre é favorito para a partida de hoje lá em Rio Claro?
grande transmissão da Rádio Bandeirantes. Hoje é Leandro Boles, Carlos Henrique, Gleger Zorzin e depois Breno Bandeirantes Beretta e Edu Pinheiro. Pô, ontem o cara arrebentou com o Edu Pinheiro, pô. Recebi uma mensagem aqui dizendo que depois que o Edu cortou o cabelo, deu uma tosa na crina, que ele tá a cara do Sérgio Salvucci. O Edu ama o Sérgio Salvucci. Bom, o Sérgio Salvucci era mais velho do que o Edu. O Edu é um menino perto do Sérgio Salvucci nas últimas aparições dele, que lamentavelmente nos deixou há muitos anos atrás. Mas o cara arrebentou com o Edu. Então Edu Pinheiro fecha o time de hoje no jogo de Rio Claro, comandando o Concentração, depois o intervalo diferente e depois o apito final de forma magistral, de forma incomparável. O nosso queridíssimo velho do Rio. Que timaço hoje, hein? E eu acredito em vitória do Guarani. Acho que se jogar o que jogou contra o Santos, pode vencer. Agora, a segunda parte da pergunta é favorito? Não. Não tem favorito no jogo. Também o Velo não é favorito. É um jogo, ó. Nossa, com cheiro de empate do cacete. Batista. Voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Paulista. Ontem no prosseguimento da quarta rodada, jogando em Bauru, Noroeste e Capivariano empataram pelo placar de 1-1. O São Paulo no Morumbi perdeu para a Portuguesa por 3-2. Mirassol e Red Bull Bragantino empataram por 0-0. E a Ponte, jogando em casa, perdeu para o São Bernardo por 1-0. Hoje o fechamento da rodada, 7h30, tem Santos e Corinthians. 8 da noite, Botafogo e Primavera. 9h30, Velo Clube e Guarani. Lembrando que esse jogo terá transmissão da Rádio Bandeirantes. Um destaque para o Campeonato Carioca. Ontem no Maracanã, com jogadores já considerados titulares, o Flamengo conquistou a primeira vitória. Derrotou o Vasco pelo placar de 1-0 e segue na briga pela classificação. No Clássico Mineiro, América Mineiro e Atlético Mineiro acabaram empatando pelo placar de 1-1.
Destaque também para o Campeonato Gaúcho. O Grêmio, fora de casa, venceu o Guarani de Bagé pelo placar de 2-0. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Está definido o primeiro finalista. É o Cruzeiro, que ontem de virada venceu o Grêmio pelo placar de 3-2. Espera o vencedor do confronto entre São Paulo e Ibrachina, que jogam hoje, para saber quem será o seu adversário na grande decisão. Decisão marcada para o próximo domingo, dia 25, no estádio do Pacaembu. Para fechar, Campeonato Paulista da Série 2, quarta rodada ontem, o Juventus venceu o Taubaté por 3-2, Sertãozinho e Grêmio Prudente empataram por 1-1, o São Bento perdeu em casa para o Monte Azul por 1-0, a Votuporanguense derrotou o Santo André por 1-0, o Linense em casa perdeu para o Ituano 3-1, a Ferroviária venceu a Inter de Limeira por 2-1, o Osasco Sport em Oeste venceu o São José por 2-1, 15 de Piracicaba e Água Santa empataram pelo placar de 0-0. Na Série 2, a liderança da Ferroviária, com 8 pontos, mesma pontuação do Ituano. Fecham o G8, Monte Azul, Água Santa, Votuporanguense, Juventus, Linense e Oeste. Os dois últimos, neste momento, são Grêmio Prudente e São Bento. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h47, hoje até 19h30. Sabe aquele aroma que invade a cozinha, invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br para saber mais e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 18h49, informações da Ponte Preta. Macaca que joga sábado, 17 horas, contra a equipe do Noroeste. Se você quer ganhar ingressos para este jogo,
assistir de graça nas cadeiras vitalícias. Mande o seu nome completo, o CPF e a frase "Quero ganhar" para 991660832. 991660832. 10 ingressos, não são pares, são ingressos individuais que serão retirados na loja da Macaca no dia do jogo. Partida marcada para 5 da tarde no sábado, então até uns 10 minutos antes do início do jogo, você tem que retirar o ingresso, você ganhador. Tem que levar um documento que contém o seu CPF. 991660832 é o WhatsApp para você mandar. Nome completo, CPF e a frase "Quero ganhar". Participe, boa sorte, já o sorteio. Pedro Piscinato, informações da Macaca, diz aí, Pedrão. Batistão, ontem a Ponte Preta entrou em campo, recebeu a equipe do São Bernardo no Majestoso e mais uma vez foi derrotada neste Campeonato Paulista. São 4 rodadas, 4 derrotas, nenhum gol marcado e a pior defesa do campeonato ao lado do São Paulo. O problema é que o São Paulo já venceu uma, já empatou, tem 4 pontos, tem 4 gols marcados e a Ponte Preta não tem nenhum e tem 7 gols tomados em 4 jogos. Uma situação muito delicada, é bem verdade, a Ponte Preta ainda não podia contar com os reforços. Ontem, cerca de 3 horas antes da bola rolar, a gente trouxe aqui dentro do Esporte em Debate com exclusividade que os reforços tinham saído no bid, que estavam liberados para jogar. Até na coletiva de imprensa após a partida, o técnico Marcelo Fernandes disse que esses jogadores se concentraram, chegaram na noite anterior no hotel para se juntarem ao elenco, que na relação inicial eles nem ficariam concentrados, mas enfim, Ponte Preta foi derrotada para a equipe do São Bernardo. Os jogadores que estiveram no bid foram o David Braz, Lucas Cunha, Tarek, o Cristiano, o Vitor Pernambuco e também o goleiro Thiago Coelho. Desses 6, apenas o goleiro Thiago Coelho não entrou. Claro, o Diogo Silva, titular absoluto da Macaca. Tem mais um reforço que deve ser regularizado nos próximos dias. O Lucas Justen, que estava no Guarani ano passado, jogador lateral direito revelado na base do Fluminense, está com problema físico, está terminando um tratamento no departamento médico e deve ficar à disposição do Marcelo Fernandes nas próximas semanas. A sequência da Ponte Preta até o final do campeonato: pega o Noroeste esse sábado aqui no Majestoso. Uma semana depois encara o Guarani no Derby 213, que vai acontecer no Brinco de Ouro. Uma semana depois pega a Portuguesa fora de casa, pega a Portuguesa no Canindé e encerra a primeira fase contra o São Paulo aqui no Moisés Lucarelli. Portanto, 4 jogos aí restam ainda nesta primeira fase, 12 pontos em disputa e até pela conta que a gente vem fazendo aqui, mais ou menos, a Macaca precisa fazer de 7 a 8 pontos para escapar do rebaixamento e não somar mais um rebaixamento para o Campeonato Paulista da Série A2. E até depois da partida, dessa 4ª derrota consecutiva no Campeonato Paulista, o Marcelo Fernandes falou um pouco sobre a partida, sobre como foi a dinâmica para esse jogo, sobre o treinamento, sobre a indefinição. Ele não sabia se iria poder contar ou não com os reforços e fala também sobre a sequência nesse restante do campeonato. Assim, ó, vamos por partes. Do jeito realmente que estava, não tinha condições, né? A gente tem que enaltecer o trabalho que foi feito essa semana e nesses dias, que já estava durando há muito tempo, para acabar com esse transfer ban, e o transfer ban foi acabado. Foi finalizado e os jogadores puderam jogar hoje, né? Como vocês viram, né? Era uma sensação muito de frustração de todos, né? Então foi ontem eu participei, fiz 2 treinos com 2 equipes, porque a gente não sabia da possibilidade de jogar ou não. Assim, cabe a nós agora trabalhar, entendeu? Os reforços estão aí, o placar não veio, a equipe já mostrou uma tentativa de chegar, já mostrou mais peso no campo, já mostrou muita coisa, agora cabe a nós trabalhar, os jogadores que aí estão, que também estão com... que assim, que se eu falar agora em cima de derrota, porque esse dia ia chegar, né? Os reforços iriam chegar.
Também ninguém diz que, de repente, com os reforços, nós podíamos ter perdido os 3, 4 jogos também. Entendeu? Só que a gente precisa de jogador, a gente precisa de troca. A gente precisa. E o clube está trabalhando para isso. Já conseguiu, graças a Deus, acabar com o transfer ban. A gente está aqui para trabalhar. Eu falei já no segundo jogo, acho que no primeiro, eu não vou virar as costas para Ponte Preta, não vou. Sabe? Eu estou aqui no meu cargo, fazendo o meu trabalho com exaustivo. A gente está dando a vida, como todo mundo fora do campo também está fazendo de tudo para conseguir deixar a Ponte Preta equilibrada. Não adianta agora a gente achar culpado, não tem nenhum culpado. A gente está aqui trabalhando muito. A partida teve o último lance ali, que quase saiu o gol de empate. Eu acho que a equipe merecia esse gol de empate por tudo que produziu. Agora sim, não adianta achar culpado, volto a dizer, nem muleta. Os reforços estão aí. A equipe já mostrou uma produção melhor, a equipe já mostrou uma postura melhor, entendeu? E jogamos contra uma grande equipe, né? Não vamos achar que jogamos contra um adversário, muito pelo contrário, um adversário qualificado. Quando chegou no segundo tempo, entrou ainda Marcão, entrou tanto. Então você vê, elenco nesse começo de ano é importante. E a Ponte tá tentando tocar o pneu do carro com o carro andando. Hoje já foi um dia, eu falei para eles lá dentro. O limite da derrota hoje é até meia-noite. Amanhã já é um novo dia, temos o Noroeste sábado e trabalhar bastante para que a gente possa conseguir essa sonhada tão vitória, para que a gente possa... Foi o que eu falei para eles, a gente está muito dentro do campeonato, nada acabou. Nada acabou. A gente vai trabalhar muito forte como estamos para a gente tentar tirar a Ponte Preta dessa situação. Faltam 4 jogos e tudo é possível. O Batistão, e até em uma outra resposta, o Marcelo Fernandes cita que a Macaca está no mercado, está buscando peças pontuais no mercado. A gente sabe das necessidades, principalmente na lateral esquerda, mais um centroavante, que nesse momento tem apenas o Bruno Lopes e os garotos da base. Esses 7 reforços foram inscritos, estão regularizados, mas a gente sabe da necessidade da Ponte Preta. Porém, conversando com algumas pessoas, a Ponte Preta está enfrentando muita dificuldade no mercado, até porque teve todo esse período de transfer ban, de atrasos salariais, e agora mesmo registrando esses jogadores, como a Ponte está, podemos dizer, queimada no mercado. Os jogadores têm receio de fechar com a Ponte Preta, não sabe como será o dia de amanhã, estão com o pé atrás. Isso é uma dificuldade que a diretoria da Ponte Preta vem enfrentando. Batistão, vocês querem comentar essa sequência da Ponte Preta, Noroeste, Derby, Português e São Paulo? E daqui a pouco a gente volta de novo no assunto Elvis. É o campeonato até agora com jogo de meio de semana e fim de semana. Mas no dia 28 começa o Campeonato Brasileiro. Aí só tem jogo de fim de semana. Então vai ter um tempo aí, né, a mais, não com relação a esse jogo diante do Noroeste. Mas a partir do jogo diante do Noroeste, o Marcelo Fernandes terá uma semana cheia de preparação antes de cada jogo. Vamos lá, CH, eu começo com você analisando aí a Ponte Preta. Bom, no jogo de ontem, a partida tecnicamente não agradou, né, Batista? A Ponte começou a rotação muito baixa, né? E o São Bernardo pôde aproveitar numa falha coletiva defensiva ali. E depois disso, o time guerreou. Eu acho que o time melhorou, mas não o suficiente para sequer empatar. Eu não vou colocar aqui como injustiça no placar, porque a Ponte tem uma dificuldade gigantesca para poder criar, para essa bola chegar no lado do campo, perto da grande área inimiga. A Ponte tem muita dificuldade, mas eu sei que o campeonato não espera, mas você não monta um time de uma semana para outra. A Ponte precisaria ter mais tempo para poder preparar, encaixar. Veja o que o Pedro acabou colocando, e vocês falaram ontem na transmissão. 2 horas antes, o treinador não sabia que time ele ia poder colocar em campo. Até acho que os jogadores tentaram de todas as maneiras. A expectativa no jogo contra o Noroeste é que melhore um pouco. Agora, com mais tempo, não tem tempo para treinar, mas pelo menos um treino pode ser que melhore. A gente sabe da dificuldade, o Noroeste está acertadinho. Apesar do jogo, né, ser em Campinas, existe essa temeridade, né? Você perder mais uma no campeonato fica praticamente impossível. Para continuar sonhando, que eu acho muito difícil, a Ponte tem que ganhar a próxima partida. Com que time, Carlos Henrique? Com quem tiver à disposição. Esses aí que não estavam
foram relacionados de última hora, eles têm condição de jogar uma partida próxima da outra? Tem condição física? Vai continuar com a garotada? Vai desembarcar um jogador amanhã cedo aí para poder jogar no final de semana? Não sei. Não sei. Sei que tecnicamente esse time da Ponte agora, já que não tem o transfer ban, a Ponte tem que contratar urgente e jogadores prontos para chegar, vestir a camisa e jogar. E mais treinamento para essa rapaziada que tá aí. Agora, eu não acredito em milagre. Não acredito. 4 jogos, 2 empates e 2 vitórias é possível. Mas, sinceramente, Batista, é pouco provável que isso aconteça. Vamos lá, Tigrão, dá uma resumida aí quais os jogadores que você gostou e os que você não gostou da partida de ontem. Teve todo mundo mais ou menos no mesmo plano, viu, Batista? Batista, segura 30 segundos aí. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. É do Pinheiro. 2024, Série B, reta final, um tabu foi quebrado, majestoso, um domingo, começou 18h30, público 16.762, gol do volante Matheus Bueno a 24 do segundo tempo, Matheus Bueno que depois foi para o Japão. Olha, o Guarani já era o último colocado e permaneceu assim. A Ponte, com a derrota, entrou no Z4. E logo após a partida, o Nelsinho Batista se despediu. Acabou saindo dos 6 jogos que faltavam, 3 ficou o Nenê Santana. E nos últimos 3, a Ponte chama quem? João Brigatti. Mas não teve jeito. Na penúltima rodada, a Ponte no Majestoso foi goleada 4-0 pelo Sport e também acabou sendo rebaixada. E um detalhe, a Ponte não chutou nenhuma bola e gol nesse derby aqui. E o Guarani não teve nenhum cartão amarelo. 20 de outubro de 2024, um domingo, 18h30, gol do volante Matheus Bueno. E um tabu de 15 anos é quebrado. Ponte 0, Guarani 1. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 19h06 em Campinas. Quero ouvir o Tigrão, mas antes o Pedro Piscinato tem uma informação importante sobre a Ponte Preta. Diz aí, Pedrão. Batistão, ontem a gente trouxe a informação aqui que o Bruno Lopes havia recebido uma proposta do North, time de Minas Gerais, da primeira divisão do Campeonato Mineiro. Mesmo time que contratou o Serginho por empréstimo, havia feito uma proposta pelo Bruno Lopes nos mesmos moldes, contrato de empréstimo com uma boa remuneração para o jogador até o final do campeonato estadual, e o Bruno Lopes aceitou. Ontem ele foi a última partida dele com a camisa da Ponte Preta nesse Campeonato Paulista. O Bruno tem contrato até maio de 2027, deve retornar para a Ponte Preta para a disputa da Série B. Mais um jogador aí que deixa a macaca, Batista. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia até grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta.
Vamos lá, Tigrão, em 2 minutos aí, quem que você gostou e quem não gostou no time da Macaca no jogo de ontem? Bom, antes eu quero falar sobre nos 2 minutos, dessa notícia trazida pelo Pedrinho. Lamentável, né? Aí a enquete do Fala Galera hoje pergunta se o torcedor da Ponte acredita que a Ponte vai escapar do rebaixamento. Não dá, né? Aí não dá. O Bruno Lopes ontem foi o atacante mais efetivo da Ponte, mesmo sem ter jogado nenhuma enormidade. Tanto é que o Vitor Pernambuco, estreante, foi sacado, o Luquinha, menino da base, foi sacado e o Bruno Lopes, dos atacantes, foi o único que jogou os 90 minutos e teve bem, achei que fez uma boa partida. É uma perda dentro da realidade da Ponte. Eu gostei dos novatos, o que eu mais gostei foi do Tarek, o volante. Para mim passa bem a bola, marca bem, né? Um jogador vigoroso, um jogador que se posiciona bem em campo e que entrou, né, nessa situação aí de ter ficado sabendo 2 horas, 3 horas antes que ia para o jogo, e a tendência é que ele cresça muito. Dos novatos, gostei dele, acho que o Cristiano fez uma partida razoável. E no geral, eu gostei muito e votei nele, e ele acabou ganhando como craque do jogo, com o meu voto e o voto do Gleger, do Júlio, o menino lateral direito da base. Entrou com muita personalidade, partindo com a bola dominada de trás, cabeça erguida, chutou uma bola na trave, poderia ter empatado o jogo praticamente no encerramento da partida. O Júlio, para mim, merece inclusive começar a partida do próximo sábado como lateral direito, Pacheco na esquerda e o Jean Carlos precisa readquirir um pouquinho mais o ritmo de jogo, 1 ano e meio sem jogar, não é brincadeira. E quem que eu não gostei, Batista, fechou? Não gostei de alguns jogadores. Por exemplo, o Diego Tavares não é nem a sombra daquele jogador que terminou a Série C. O David Braz me pareceu muito sem ritmo, muito pesado. Inclusive sai para cobrir no lance que deu o gol e deu a vitória ao São Bernardo. Ele sai para cobrir ali o Jean Carlos e chega atrasado, uma confusão. Mais ou menos isso aí, um resumo do jogo que eu comentei ontem à noite ao lado do Gleger aqui na Bandeirantes. Depois do intervalo, os nomes dos ganhadores, a promoção está encerrada. Depois do intervalo, os 10 ganhadores para os ingressos para o jogo Ponte Noroeste. Voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br.
Desktop, sempre ao seu lado. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para trazer o jogo entre Ponte Preta e São Bernardo, partida realizada ontem no estádio Moisés Lucarelli, vitória do time visitante pelo placar de 1-0. O único gol do jogo marcado no comecinho do jogo, aos 4 minutos, Robinson fez o gol da vitória do Bernô. A Ponte Preta, que contou com jogadores que foram contratados, atuou com Diogo Silva, Pacheco, David Braz, Lucas Cunha e Jean Carlos, depois Júlio, Rodrigo Souza, depois Gustavo Teres, Tarek, depois Nicolas e Cristiano, ainda as presenças de Bruno Lopes, Lucas Emanuel, Caio Ganga e Vitor Pernambucano, depois Diego Torres, a equipe do técnico Marcelo Fernandes. O São Bernardo, do treinador Ricardo Catalá, com Alex Alves, Rodrigo Ferreira, Elber Augusto, Matheus Salustiano e Pará, Foguinho, depois Marcão, Romisson e João Paulo, Pedro Vitor, depois Echaporã, Fabrício Daniel, depois Felipe Garcia e Pedrinho, depois Vitor Andrade. A arbitragem foi de Douglas Marques das Flores. Cartões amarelos para Rodrigo Souza da Ponte, Foguinho, Elder e Rodrigo Ferreira do São Bernardo. Público presente, 3.682 torcedores para uma renda de quase R$89 mil. Esta foi a ficha técnica do jogo, quarta rodada do Campeonato Brasileiro, ou melhor, Campeonato Paulista da Série A. Ontem no estádio Moisés Lucarelli, São Bernardo 1, Ponte Preta 0. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:17 em 1 minuto, os ganhadores para os ingressos para Ponte Noroeste. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito. Assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como o presunto e leve como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre os produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. E fica na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT
do terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais e em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana. E a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Vamos aos ganhadores. São 10 ingressos. Não são pares, são 10 ganhadores. 1, David Calamari Neto. 2, Edenilson Roberto Casonato. 3, João Paulo Busso. 4, José Ailton da Silva. 5, José Marcelo de Oliveira. 6, Luiz Marcelo Batista da Silva. 7, Rafaela Cristina Vieira. 8, Tiago Penteado. 9, Valnei Márcio Mateus. E 10, Welson Goulart. Repito, 1, David Calamari Neto. 2, Edenilson Roberto Casonato. 3, João Paulo Busso. 4, José Ailton da Silva. 5, José Marcelo de Oliveira. 6, Luiz Marcelo Batista da Silva. 7, Rafaela Cristina Vieira. 8, Tiago Penteado. 9, Valnei Márcio Mateus. E 10, Welson Goulart. Os ganhadores vão retirar o ingresso lá na loja da Ponte Preta, a loja 1900. No dia do jogo, que é sábado, 17 horas, a loja fecha obrigatoriamente às 5 da tarde, quando a bola rola. Então tem que chegar um pouco mais cedo para fazer a retirada. Sempre são 2 horas para retirar os ingressos, né? Então o jogo às 5, a partir das 3, já pode retirar o ingresso. Tem que levar um documento, tá? Que contenha o seu CPF, você que é o ganhador. E ótimo jogo para vocês que ganharam os ingressos para cadeiras vitalícias do Estádio Majestoso. Quem não ganhou, continue participando e muito obrigado pela sua participação. E agora na lata. Responde na lata. Vamos ao na lata de hoje, mas ontem eu acabei me esquecendo de dar a resposta no na lata 2. Neymar é o jogador que lidera a lista de maiores transferências do futebol brasileiro. O craque foi vendido do Santos para o Barcelona por 88 milhões de euros. Então os comentaristas apostaram em outros nomes, né? Salvo engano, o Endrick e o Bebê apostou no Estevão. Isso. Então, eu e o CH. É você e o CH Estevão, o Tigrão no Endrick. Então não acertaram, porque a resposta correta é Neymar com 88 milhões de euros. Vamos ao Na Lata de hoje. Atenção, perguntas, respostas dos comentaristas no Na Lata deste dia 22 de janeiro de 2026. Pergunta 1. Qual o seu palpite para o clássico entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro? Partida que terá transmissão aqui na Rádio Bandeirantes. Começo com você, Tigrão. Como é que está aí hoje o seu palpitômetro? Tá com a bateria carregada? Ligou na tomada? A cartelinha a cartelinha do Blue. Eu acho que tá meio bom. Mas não achei. Não sei, acho que a minha mulher escondeu a carteirinha do Blue aí, porque eu fico em dócil. Não tá muito calibrado, não. Vou apostar num empate aqui. E você, Breno Beretta, qual é o seu palpite? Eu vou apostar no Corinthians, 2-1 contra o Santos. E você, CH, qual é o seu palpite? Batista, Santos e Corinthians, para mim,
Palpite? Sim. Empate. Eu sigo com você, CH. São Paulo e Ibrachina disputam hoje, 21h30, uma vaga na grande final da Copa São Paulo. Na sua opinião, qual clube irá enfrentar o Cruzeiro, que ontem venceu o Grêmio e já é o primeiro classificado na final, que acontece domingo no estádio do Pacaembu? Jogo maroto, hein, Batista? São Paulo e Ibrachina, Copa São Paulo. Esse time do Ibrachina é chato, hein? Mas o meu palpite é São Paulo vai fazer a final contra o Cruzeiro no domingo. Breno Beretta, qual o seu palpite, Copinha? Como o Ibrachina já derrotou outros grandes, inclusive o Palmeiras, que tem um time muito bom, vou apostar no Ibrachina, vitória 3-2. E você, Tigrão, Copinha, quem é que chega para enfrentar o Cruzeiro? Ibra-Japão, Ibrachina. Vamos lá, Tigrão, caso se concretize a ida de Elvis da Ponte Preta para o Guarani, seria a maior negociação. Não é bem uma negociação, né? Porque ele está na justiça para conseguir a liberação. Mas seria a maior transferência envolvendo essa dupla campineira, Guarani-Ponte, Ponte-Guarani. Claro que não. A maior foi Jorge Pinto Mendonça. E para você, CH, qual é a sua opinião? Olha, Batista, existiram outras negociações envolvendo os dois times. Primeiro que não está concretizada, né? Mas caso seja concretizada a ida do Elvis para o Guarani, para mim não é a principal transferência envolvendo os dois jogadores. E você, Bebê, qual é a sua opinião sobre o tema? A do Jorge Mendonça eu não vivi a época, então eu não posso opinar. Agora, a do Jean eu vivi, que eu inclusive já cobri os dois times. E o Jean, na época, era o principal ídolo do Guarani. Foi retirado do Guarani e foi para a Ponte Preta, na negociação. Eu acho que vai ser uma negociação bem parecida, porque hoje o Elvis é o principal ídolo da Ponte Preta. Então eu acho que tá pau a pau com a negociação do Jean, que foi ao contrário, que subiu a avenida. Ô Tigrão, o Jorge Mendonça foi direto? Foi. E você lembra, o dinheiro era outro, né? Mas teve alguma compensação financeira? Claro que teve. Na época o passe era arbitrado na Federação Paulista de Futebol. E o Lauro Moraes foi lá e depositou. Eu não me lembro o valor, não. Mas era passe arbitrado. E a Ponte levou. Direto. Subiu a avenida a pé com a botina pendurada no ombro. Amarrado assim, um pé no outro e pendurou no ombro direito. Eu vi essa cena. E fala o ano aqui, Batista, 1983. Que idade tinha Jorge Mendonça? Aí eu vou calcular aqui. Vou calcular. Só para 30 anos. 30 anos? Não, eu tô estimando. O Breno vê aí com exatidão, ele nasceu em 6 de junho de 1954, né? Vou fazer o cálculo aqui. 29 anos. 29 anos. Aí, pô. Auge da Tigrão, carreira, hein? Com 29. Quando eu não acerto, eu bato na trave. E a conta eu faço. Enquanto o Breno tava digitando, eu já meti bronca aqui. Tá certo. O Tigrão, ele faz conta de cabeça, né? Então é por isso que... Quase duas, hein? Tigrão, um abraço pra você. Até amanhã, Tigrão. Amanhã, se Deus quiser. Pedro Piscinato, um abraço pra você. Só repete aí do Bruno Lopes. Bruno Lopes, de saída da Macaca, vai defender o Norte Esporte Clube, time da primeira divisão de Minas Gerais. Ele que se junta ao Serginho, que também recentemente deixou a Ponte Preta. Os dois contratos de empréstimos devem retornar à Ponte Preta para a disputa da Série B. Breno Beretta, um abraço para você e até amanhã, bebê. Valeu, Batista, um abraço a todos, até amanhã no programa e até daqui a pouco na transmissão do jogo entre Guarani e Velo Clube e Guarani. É isso aí, transmissão de Leandro Boles aqui na Rádio Bandeirantes, 21h30. Você acompanha o jogo pela Rádio Bandeirantes.
E vem aí o Derby 213, dia 31, é o dia do Derby, dia 31, jogo que será no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Derby aqui na Rádio Bandeirantes, a história dos derbys com o incomparável Edu Pinheiro. Oferecimento KS Tubos, válvulas e conexões, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. E Logos, materiais elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos, cobre qualquer oferta da concorrência. Derby é na Rádio Bandeirantes. Por todo o primeiro tempo, já a bola rola. Santos e Corinthians, Vila Belmiro. Ulisses Costa comanda aqui na Rádio Bandeirantes. E depois Edu Pinheiro vem aí com o Concentração. E na sequência, 21h30, Velo Clube e Guarani. Leandro Bones vai dar o recado. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Valeu, gente. Tchau. Termina aqui. Esporte